Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. Hoje temos a presença do Dr. Paulo Schwery, diretor titular do Departamento Sindical e Serviço da Fiesp. Paulo, vamos conversar sobre um assunto hoje que interessa a todos. Não vamos pagar o sapo. Explique para nós esse tema. Bom, Rica, primeiro, obrigado pelo convite, mais uma vez, a oportunidade de vir aqui apresentar os nossos projetos, os nossos produtos da Fiesp. E você sabe que meu departamento sindical e serviços é mais afim com a área sindical, mas nós estamos na diretoria envolvido com todos os projetos. E o sapo foi mais uma tirada do nosso presidente, da nossa gestão, alinhado com as necessidades das empresas, com os anseios, com as reclamações que a gente tem tido de todo o nosso público. Nós tivemos com muito sucesso a campanha do Pato, no passado, que ficou conhecido internacionalmente. Até falamos um pouquinho numa última entrevista que você veio aqui. Exato. E agora nós sentimos que um problema que afeta todo mundo é o problema do juro. Então nós criamos o sapo, como está aqui o sapo, trouxe até um sapinho para você ver, o nosso sapo. A mensagem: chega de engolir o sapo, porque o que acontece é o seguinte: o sapo vou tirar para não ficar atrapalhando o sapo, ele é bonitinho, mas você falou para mim, fala do sapo, eu ia dizer para você, o sapo é verde, mas não, além disso ele tem mais um monte de mensagem. Na verdade, Rica, é assim, nós fizemos alguns estudos e hoje o juro atrapalha a vida de todo mundo, tanto do cidadão quanto da empresa. Nós fizemos uma pesquisa. Se você tivesse aplicado R$10 na poupança, não, R$100 na poupança há 10 anos atrás, hoje você teria R$198 na poupança. 10 anos? Há 10 anos. Se você tivesse devendo no cheque especial há 10 anos atrás R$100, os mesmos R$100, hoje você estaria devendo R$4.400.000. Então, isso é inexplicável. Não existe quem consiga explicar essa situação para o tomador de recursos. Então, baseado nisso, nesse exemplo simples, a gente pode trazer isso para a dificuldade que as empresas enfrentam e que o cidadão comum enfrenta. Serve para os dois lados, pessoa física e jurídica. Lógico, nós temos um cheque especial com uma taxa de 340% ao ano. Quer dizer, quem consegue pagar isso, ter ganho para pagar esse juro? Ninguém. Então os bancos dizem que nós temos muita inadimplência. Mas a nossa inadimplência ela é tão grande, né, que não chega a afetar o resultado dos bancos. Ok, vocês são contra o lucro dos bancos? De jeito nenhum. Nós somos a favor da livre empresa, a favor do ganho de todo mundo. Agora, nós somos a favor de regras. Regras que permitam que a economia rode com segurança para todos os lados. A taxa Selic baixou de 14,25 para 6,5. 6,5. Muito bem. E o spread não caiu. Nós temos um spread de 70% ao ano. Mas como é que a gente chega nesse denominador comum? Porque a gente vira uma inadimplência, o cara não consegue produzir, tem que mandar a gente embora porque não consegue e está vinculado ao banco, tudo dele. Então nós estamos... Na verdade, nós não somos contra os bancos. Não, você já falou isso, não, eu sei. Contra uma regra que permita que haja uma cobrança excessiva do tomador. Até a concentração de bancos, que já foi muito discutida no Brasil, veja bem, nós temos 5 bancos que são responsáveis por 80% do crédito concedido no mercado. 2 são do governo, estatais, e 3 são privados. A gente pode estender a conversa e dizer, veja bem, nós podemos pegar um banco recentemente, por que 2 bancos, até relativamente grandes, não aguentaram a concorrência e acabaram sendo vendidos? Se você pegar recentemente o Citibank, que foi vendido para o Itaú, ele vendeu só a operação de varejo, ele continua com a operação de plataforma. Por quê? Porque o varejo não era econômico para ele. Por que não era econômico? Porque a concorrência fica desleal, porque a regulação não está suficientemente feita que permita que haja concorrência. Nós temos as fintechs, que hoje seriam uma importante fonte de fornecimento de recursos, de empréstimos ao mercado, com custos muito inferiores, mas existe uma dificuldade.
Nós estamos agora vendo o Congresso aprovar o cadastro positivo, que é um pleito nosso. Por que o cadastro positivo? É uma abertura do sigilo do cidadão ou da empresa? Não. Isso tá muito Da claro. forma como está sendo feito, ela é nada mais, nada menos do que uma possibilidade de conhecimento do mercado e para o mercado da situação daquele que é um bom pagador. Então, assim, eu estou endividado no Itaú. Ok, o Itaú sabe disso. Aí eu quero negociar com o Bradesco. Mas o Bradesco não sabe o meu histórico, não sabe se eu sou um bom pagador, então o Bradesco não me oferece uma condição melhor. Se existe um cadastro positivo e esse cadastro está aberto a todos os operadores do mercado, eu posso negociar com outra entidade, posso reduzir a minha despesa financeira e posso estar trabalhando para ter uma redução dessa taxa de juros que está realmente afetando a vida e a economia de todo brasileiro, tirando o dinheiro bom da economia e colocando apenas, transferindo para o setor bancário. Porque as pessoas no juro, o banco triplica o negócio. E em cima disso, vamos lá, como é que a gente pode, esse cadastro, eu vou falar agora para o empresariado, porque ele acaba sendo pessoa física também, não deixa de ser, porque você é empresário e você também é pessoa física. Como é que pode reduzir essa taxa? Os bancos estão preparados para isso? Ou, não estou dizendo que vocês são contra o banco, mas os bancos aceitam essa proposta, estão dispostos a conversar, ou realmente é taxativo, não tem negociação? Então, Na sua opinião, né? Lógico, na minha não dá. opinião, É o sua cadastro opinião. positivo vem caminhando, deve ser aprovado e eu comecei lhe dizendo que nós somos a favor Sim. da livre concorrência, da livre empresa. Os bancos vão ter que se adaptar, como todas as empresas se adaptaram a tudo que o mercado colocou. Nós vivíamos numa economia fechada, onde as margens da indústria, por exemplo, eram maiores e onde a gente tinha ganhos e, de repente, abriu-se a importação e o mercado mudou e nós nos adaptamos. Muitos ficaram pelo caminho e muitos conseguiram competir no mercado e sobreviver. Eu acho que as margens devem, talvez, vir a ser reduzidas, o spread deve cair e os bancos vão ter que fazer sua lição de casa, vão ter que prestar melhores serviços, vão ter que cativar seus clientes e vão ter, sim, que alongar dívidas, passar a emprestar dinheiro, porque hoje o banco no Brasil não empresta dinheiro ao tomador, o banco hoje empresta dinheiro ao governo numa situação cômoda e tem receita do mesmo jeito, e o coitado que tem um problema e que fica devendo dinheiro no cheque especial ou que é obrigado a tomar um empréstimo por falta de caixa, acaba sucumbindo e não conseguindo mais tocar seu negócio. E nesse evento todo que a gente está discutindo, onde entra o BNDES ou não entra o BNDES nesse negócio? Porque é um banco. É um banco. Ele é um banco de investimento. Mas é um banco do banco governo. de investimento. Mas ele também entra nesse processo? Ou o cadastro positivo vale para todo mundo. Para todo mundo. Vale para todo mundo. É lógico que o BNDES... O nosso telespectador ali é bom entender bem, que acho que para poder matar todas as dúvidas. O BNDES é um banco de investimento que tem outro perfil, outra característica. Não é um banco que pega o consumidor, não é o tomador pessoa física. Ele é mais para empresas. Jurídica. Mais pessoas jurídicas, exatamente. Então, é uma realidade de mercado diferente. Mas, seguramente, à medida que as taxas de juros forem reduzindo, tende a reduzir, mas a taxa de juros do BNDES... Não, ela já é uma taxa, por isso que eu estou perguntando, é uma taxa bem baixa, mas é para o setor produtivo. Para o setor produtivo. Outra pergunta, isso é uma outra pergunta, você acha que essa taxa que o BNDES tem para o setor produtivo, ela pode chegar aos bancos também privados, ou você acha que é um pouco... Tudo que eu estou colocando aqui é sua opinião, nada como Fiesp, nem diretor, eu sei que são perguntas que quando você vem aqui eu te coloco na parede... Mas como você está falando livre concorrência, uma série de coisas, você acha que isto é possível? Eu, particularmente, acredito que não, mas você tem uma vivência... Os bancos são repassadores de recursos do BNDES, então seguramente as taxas dos bancos sempre serão um pouco superiores à taxa do BNDES, porque o BNDES ele trabalha com uma taxa baixa, com outra realidade, e os bancos repassam. Eles têm agora. Pode haver concorrência entre os bancos comerciais nesse repasse. Hoje muitos bancos não têm interesse em repassar recursos do BNDES
porque acham que o ganho é pequeno, porque ganham muito mais nesse sistema de juros excessivos do maior juro real do mundo. Pode ser que à medida que esse juro real diminua, porque vem a concorrência, ao invés de falar de BNDES, eu prefiro muito mais falar das fintechs, que hoje são uma oportunidade de recursos mais baratos, por ter custos muito menores e poderem ser repassadores, do que a gente pensar apenas no BNDES, que é um único ente governamental. Entendeu? Então, se a gente pensar nisso, temos 3 privados e 3 governos. E tem aí essa coisa toda. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta. Eu queria falar com você, eu acho que a sua explanação foi perfeita, eu consegui entender muita coisa. Nós temos o sapo e tivemos o pato, ou ainda temos o pato. Queria que você fizesse um comparativo. A quem não sabe, ele vai explicar o que foi o pato. É uma que o presidente da Fiesp também fez, o Dr. Paulo Scaff, falando sobre o pato, e agora nós temos o sapo. Então eu queria que você fizesse um comparativo para quem é de fora de São Paulo. Eu sei que o pato foi nacional, mundial, mas para quem é de fora, que entendesse também a importância do pato, e conversamos sobre o sapo. Ô, Domingos, eu diria para você o seguinte, a Fiesp, ela sem dúvida alguma, durante esses anos de Paulo Scaff, ela se abriu muito mais para a sociedade do que era antes. Eu sou uma pessoa privilegiada porque eu comecei a frequentar a Fiesp muito jovem. Entrei com meu pai, eu tinha 17 anos de idade, quer dizer, eu estou com 55. Tá novinho, né? Faz tempo. De Fiesp. Mas lógico, com menos responsabilidade, depois eu fui assumindo maior responsabilidade. E eu assisti várias fases da Fiesp. O Paulo Scaff, ele passou uma Fiesp muito mais fechada para alguns setores industriais, para uma Fiesp que recebeu de braços abertos vários setores da indústria de transformação que não tinham tanta voz ativa. Com isso, nós passamos a ter muito mais contato com uma realidade mais próxima ao mercado, ao consumidor, ao cidadão, do que tínhamos anteriormente. Da mesma forma, nós sentimos naquele momento da campanha do Pato que o Brasil precisava de uma voz forte que se opusesse ao que vinha acontecendo Sim. na política, aos desmandos, e sem medo de assumir o nosso papel político, o Pato viajou para Brasília, o Pato se impôs. Ele foi uma inovação, né? Foi. Com isso, nós também, do nosso lado, na Fiesp, nós também aprendemos que nós temos a nossa responsabilidade enquanto representantes de uma parcela importante da sociedade civil, e com isso nós conseguimos obter muitos avanços e segurar e impedir muitas coisas que já eram como certas, que iriam prejudicar todo mundo, e nós conseguimos que o próprio Congresso recuasse o Executivo e não prejudicasse a sociedade. Eu acho que o Pato foi sem dúvida uma campanha exitosa. Não tenho dúvida de que o sapo ele veio e já amedrontou, porque os juros passaram a ser pauta de todos os jornais, de todas as conversas. Já se fala em como reduzir juro, como reduzir spread. Então, assim, perceberam que a gente vinha com a mesma força, e eu não tenho dúvida que o sapo vai atingir o objetivo. Tanto que hoje eu abri o jornal, na data de hoje, e estava que o Congresso já caminhou com o projeto de lei do cadastro positivo. Então eu acho que o sapo ele já está cumprindo o seu papel. Mas o pato está lá guardadinho. Se precisar, a gente tira o pato da garagem, coloca na Paulista, leva para Brasília e faz ele trabalhar de novo. Paulo, estamos chegando ao final. Quero te agradecer de coração, você e o Sapo. De novo, por você ter vindo aqui. Na primeira falamos sobre a reforma trabalhista, agora sobre o Sapo. Você é um grande amigo, está sempre presente para poder passar aos nossos telespectadores informações. Obrigado de coração, mesmo. Obrigado por tudo. E espero vocês no nosso próximo programa. Muito obrigado e até a próxima.